primeira vez que eu me apresento aqui com essa roupagem para essa minha irmã, para esse canal. Eu sou João Evangelista, mas eu não sou só João Evangelista. Essa é uma das roupagens, ou seja, uma das vidas que eu tive. Porque agora chegou a hora de revelar tudo. Eu também fui Chico Xavier. E agora, como é que fica o seu sistema de crença, sabendo que Chico Xavier, eu, foi João Evangelista, eu, e que também foi Francisco de Assis, eu, e que também foi muitos outros, mas tá bom esses três. E agora? Você vai dizer que eu também não fui? Como é que fica seu sistema de crenças com relação a isso agora? Porque eu estou usando um canal, uma irmã, e você não está me vendo, mas é a minha mensagem, sou eu que estou falando. Estou usando o corpo da minha irmã, estou usando também a voz da minha irmã. Se você acredita em reencarnação, por que você não acredita que aqui tem um espírito falando com você? Para você ver que o seu sistema de crença precisa ser quebrado, precisa ser transformado, mudado. Porque vocês querem continuar do jeito que está este planeta? Se vocês quiserem continuar do jeito que está, é uma escolha. Vocês podem continuar do jeito que está, mas não aqui. Quem quiser ficar aqui, neste planeta, Terra, ou você pode até para ir outros planetas mais evoluídos até que o planeta Terra, um planeta que já está em regeneração, dependendo do seu grau de evolução, você pode ir, por que não? Então você está vendo que tudo é seu sistema de crenças. Você pode ir para um planeta que é um planeta ditoso, por que não? Ainda mais evoluído. Você sabe o seu grau de evolução? O seu grau de evolução se dá pelas suas atitudes, seu comportamento, seus pensamentos, seus sentimentos. É assim que você lapida seu grau de evolução espiritual. Porque quando eu vim como João Batista, eu não era como o Chico Xavier. Quando eu vim como João Batista, eu era muito rude. Tem alguém aqui rude? Tem alguém aqui que julga muito? Você acha que você julga? Pois é, eu como João Batista, eu julgava muito. Muito, mas é muito. Não era pouco não. Eu julgava todo mundo. E quem eu não aceitava que se estivesse aprovado por mim, eu queria exterminar. Exterminar. Eu era também muito arrogante. Muito arrogante. Tem alguém aqui arrogante? Alguém aqui arrogante? Pois é, eu como João Batista também fui arrogante. Também fui arrogante, muito arrogante. E eu estava trazendo umas coisas aqui na mente da minha irmã, as informações que ela vai canalizar, que ela está canalizando agora. E teve uma hora que ela falou assim, nossa, é mesmo? É isso mesmo? É isso que você vai falar? É isso? Nossa, que interessante. Como é que você lida com a verdade? Como é que você lida com o novo? Como é que você lida com algo que você não sabe? Como é que você lida com algo que te contaram de uma forma e que não é aquilo que te contaram? É outra coisa. Como é que você lida com isso? Por exemplo, como é que você lidaria se o seu pai ou a sua mãe falasse para você, meu filho, minha filha, você é adotado? Essa é a verdade. Como é que você lidaria com isso?
Como é que você lida com o fato de repente você acreditou em uma coisa e na verdade é outra? Você aceita? Você resiste? Você briga? Você julga? O que você faz? Tudo isso mostra o seu grau de evolução espiritual. Então, meu grau de evolução espiritual, quando eu estava como João Batista, eu já tinha até um certo grau. Já. Mas não da maneira como eu tenho hoje. Hoje, o meu grau de evolução espiritual é muito maior do que como Chico Xavier. Mas também não quer dizer que é grande. Porque quando eu vim com Chico Xavier, era um grau de evolução espiritual, não era tão grande assim não. Mas me endeusaram. Me endeusaram mais do que Jesus. Me endeusaram mais do que Deus, porque nem Deus é para endeusar, porque o único Deus que existe é Deus. A fonte divina. Esse é o único que devemos endeusar, porque é o único Deus que existe. Eu não sou Deus, Jesus não é Deus. Só existe um Deus. E quando eu vim como João Batista, eu era muito arrogante. Eu era muito ganancioso, competitivo. Eu não queria que ninguém ganhasse de mim. Eu queria sempre ser o primeiro da fila. Sabe aquelas crianças que correm para ser o primeiro da fila? É exatamente daquela maneira que eu me comportava. Exatamente. Eu queria ser o mais amado. Eu queria estar sempre perto de Jesus. Mas eu não era o que estava mais perto de Jesus. É o que as pessoas falaram, né? Será que o que está escrito no Evangelho é 100% verdade? Será? Então eu vim aqui para falar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que eu vim falar para você. Eu era tudo isso. Eu era arrogante, eu era julgador, competitivo, insuportável. Que a gente hoje chama de ego ou de paixões. Eu tinha muitas paixões. Muitas. Eu era muito arrogante, muito competitivo. Quando Jesus chegou e eu conheci Jesus, eu senti o amor dele, eu ouvi o ensinamento dele, eu fui lapidando o meu espírito. Então, eu parei de julgar as pessoas. Teve um determinado momento que eu queria matar um monte de gente e Jesus não deixou. Porque não deram hospedagem para Jesus. E ele não deixou eu fazer isso. Porque era assim que eu pensava naquela época. E ele me ensinou. Ele me ensinou a amar todos como meus irmãos. Então todos vocês são meus irmãos. E eu aprendi. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a ter amor incondicional. Eu aprendi a não julgar os meus irmãos, porque todos são irmãos. Todos os apóstolos eram amados por Jesus. Jesus não amava um mais do que o outro. O meu comportamento, a minha atitude de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro, de querer ser arrogante, porque eu era arrogante, fez com que as pessoas achassem que Jesus amava mais eu do que os outros. E aí
escreveram assim, não é? O apóstolo mais amado por Jesus. Você acha mesmo Jesus ou Sananda, com a luz que tem, ele vai amar mais um do que outro? Vamos pensar, não é, meus irmãos? Vamos pensar? Vamos pensar, vamos colocar essa cabeça para pensar? Vamos. Como pode um ser de luz, que é puro amor incondicional, gerar competição entre as pessoas? Porque quando você fala que amou mais um do que o outro, tá gerando uma competição, tá gerando uma rivalidade, tá gerando uma exclusão de outra pessoa que não vai se sentir tão amado assim quanto o outro. Você acha mesmo que Jesus, naquela época, que já era uma luz gigante, hoje mais ainda, gigante, que é um com Deus, conexão, ligação plena com Deus, tudo que saía da boca dele vinha de Deus, ia fazer distinção, ia amar mais um do que outro? Vocês acham mesmo? Então, por causa da característica que eu tinha de ser arrogante, competitivo, julgador, as pessoas se deram no direito de escrever que eu era o apóstolo mais amado por Jesus. Porque para mim, para Jesus, para Deus, isso é uma atitude humana egóica. Jesus não me amou mais do que todos os outros, e nem do que todas as outras pessoas. Jesus amou todos iguais. Jesus ama você igual ele ama eu. Ele não tem distinção de quem ele ama mais ou menos. Ele ama todos iguais. O amor que ele tem dentro dele é tão grande, imensurável. Você não tem como mensurar o tamanho, porque não existe tamanho, para o ser que está nessa evolução espiritual que está hoje, Sananda. É de uma grandeza. Como é que você acredita nisso? Então, chegou a hora de vocês quebrarem paradigmas e crenças, não é? Chegou a hora de vocês começarem a analisar o que vocês aprenderam. Analisar mesmo se o que vocês aprenderam é real, é verdade. Inclusive, tenha também critério para analisar se o que está sendo colocado aqui neste canal, é verdade. Porque Deus não impõe nada para ninguém. Deus não impõe nada para ninguém. Se você quiser acreditar que isso é verdade, e que o que está sendo criado aqui neste trabalho é verdade, você pode acreditar. Você pode sentir no seu coração se vem de Deus ou não. Se você tiver amor no seu coração e abertura no seu coração, você sentirá que todo o trabalho feito aqui vem de Deus. Vem de Deus. Todo o trabalho que essa minha irmã está fazendo aqui tem conexão total com Deus. E com Jesus. E com Sananda. Então eu vim aqui para falar para vocês começarem a pensar mais. A sair desse sistema de crenças que vocês acreditaram como a verdade única, escrita por homens, por seres humanos. Não foi escrita por Jesus. E muitas coisas que foi escrita pelos apóstolos foi alterada. Para quê? Por que foi alterada? Para que foi alterada? Qual era o interesse do governo, vamos falar pela linguagem atual daquela época? Qual era? Domínio da massa? Porque até hoje é assim. O domínio do povo.
Então são nessas coisas, pequenas coisas, que você começa a ver e a analisar que uma frase, uma palavra incita o comportamento nas pessoas. Porque escrever que eu fui o apóstolo mais amado por Jesus incita comportamento de competição, arrogância e julgamento. Eu não escrevi isso. Porque depois que eu conheci Jesus, eu mudei todo o meu comportamento. Todo o meu comportamento eu mudei. Sim, eu era muito próximo de Jesus. Por quê? Porque tudo o que ele estava ensinando ali estava fazendo uma grande diferença na minha vida. E mesmo assim, eu não consegui entender tudo. A única pessoa que entendia tudo que Jesus trazia não era nenhum dos apóstolos, nem era homem. E nós, naquela época, homens, moldados por comportamento da sociedade, tínhamos um comportamento muito hostil com as mulheres. Um comportamento, vamos dizer assim, excludente das mulheres, colocando as mulheres como pessoas que não podiam receber o que os homens recebiam, que não eram tratadas como os homens eram tratados, que as mulheres não recebiam mensagens diretas de Deus. Esse era o comportamento da sociedade naquela época. E todos os apóstolos, inclusive eu, tinha esse tipo de comportamento. Todos. Porque todos foram moldados com aquela sociedade. Como vocês dizem hoje, machista. Mas é uma sociedade com um masculino muito doente. Por isso que Jesus veio. A única pessoa que conseguia entender tudo que Jesus trazia era Madalena. Ela era a única. Ela vivia sempre com Jesus. Ela sempre estava do lado de Jesus. Ela entendia tudo o que ele falava. Ela sentia tudo o que ele falava. Porque o coração de Maria Madalena é o mesmo coração de Jesus, de Sananda. Porque Maria Madalena é a chama gêmea de Jesus. Então ela tinha total conexão, ligação com Jesus. Ela sim entendia tudo. Ela sim, se for falar de mais amada, porque Jesus ama todos iguais, ela sim estava em tudo que Jesus fazia. Eu não desgrudava de Jesus porque eu tinha sede de conhecimento. Sede de conhecimento. Então, uma das coisas que eu vim aqui falar para todos vocês é trazer a verdade. A verdade de uma das coisas que falaram sobre mim e que não é verdade dizer que Jesus amava mais a João Evangelista do que todos os outros apóstolos. Não fui eu que escrevi isso. E agora? Como é que fica seu sistema de crenças? Será que vocês estão realmente preparados para a verdade? Será que vocês aguentam a verdade? Porque mais verdades virão. Vocês estão preparados para revelações? Revelações? Será? Porque muitas revelações virão, inclusive aqui neste canal com essa irmã. Vocês estão preparados? Eu intuí a minha irmã hoje para ver um vídeo que gravaram quando eu estava como Chico Xavier
Esse vídeo foi uma pergunta que fizeram para Chico Xavier, para mim, do que ele achava e do que ele sabia sobre o Apocalipse. Ué, mas não foi João Evangelista que escreveu? E na entrevista eu falei, se você quiser procurar, tá aí no YouTube, você pode achar. Eu vou até pedir para a irmã colocar aqui nesse vídeo. Muito bom, porque hoje nós temos esse recurso, não é? Vamos colocar aqui neste vídeo essa entrevista para você ver. E eu, como Chico Xavier, falei que eu não tinha capacidade mental para entender o que estava escrito ali na Bíblia. Vamos ter coragem para confessar a nossa ignorância, quando a nossa ignorância está presente em nós, diante de qualquer indagação que se nos faça. Eu não tenho cérebro capaz de receber a interpretação do Apocalipse. Acredito que determinadas mediunidades, certos missionários da mediunidade terão recursos capazes de interpretar esse grande documentário do apóstolo João Evangelista. Mas, em meu caso pessoal, por mais que eu leia, com todo o respeito que as Sagradas Escrituras merecem de minha atenção, com todo o acatamento de que elas são dignas, eu não posso dizer que tenho meios mediúnicos para receber a interpretação do Apocalipse, pelo menos por enquanto. O que estava escrito ali. Ué, mas eu não fui João Evangelista? Por que eu falei isso? Eu sabia que eu tinha sido João Evangelista? Não, eu estava no esquecimento. Não foi me revelado quem eu tinha sido em outras vidas. Eu vim com uma missão, e a missão foi cumprida. Eu não vim para revelar quem eu fui em outras vidas. Eu não vim para lembrar de quem e o que eu fiz em outras vidas. Para você ver o nível de esquecimento que o espírito tem quando entra neste corpo encarnado neste planeta. Porque não é todos os planetas que o espírito esquece dessa maneira. São planetas de terceira e baixa vibração. Terceira dimensão, segunda dimensão. Quando o planeta Terra se elevar e todos os seres humanos se elevar à quinta dimensão, todos vocês vão saber quem vocês foram. Porque a quinta dimensão não esconde nada. A quinta dimensão é o amor incondicional. É uma vibração. Então vocês precisam romper, eliminar, fazer a reforma íntima de vocês para tirar todas essas chagas de paixões, que é o orgulho, a arrogância, o julgamento, a crítica e o escárnio com as pessoas. Porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Vocês também conseguem se eu conseguir. Eu vim aqui falar isso para vocês para mostrar um exemplo de como que eu era realmente como João Evangelista e trazer a verdade de uma das coisas que escreveram, que não fui eu que escrevi. Então, eu vim aqui para falar para você que se você é uma pessoa que não está mais ligado nos vícios, conseguiu sair das drogas, da promiscuidade, do fumo, da bebida, ou seja, desses vícios mais fáceis,
de sair, porque esses são os mais fáceis. O mais difícil é o julgamento. É o que está na sua cabeça. Esse vício é o mais difícil de tirar. É a arrogância. É a crítica. É a inveja. Mas se eu conseguir, você também consegue. Você consegue. E eu vim aqui para provar para você que você consegue. Provar como? Através da minha história. O nome do meu espírito é Orion. E eu fui todos esses, vamos dizer assim, personagens, muitos outros. E venho passando de encarnação em encarnação, aqui neste planeta, em outros também, para evoluir, para aprender, assim como você. Eu não sou Deus e eu não sou o apóstolo mais amado de Jesus. Então, eu também vim aqui para falar para vocês o quanto que todos vocês estão no esquecimento e provar para vocês até através desse vídeo que nós vamos colocar aqui, eu, como Chico Xavier, o que eu falei sobre quando me perguntaram o que eu tinha escrito e que está na Bíblia. Eu mesmo que escrevi e que está na Bíblia. E eu falei que eu não tinha capacidade mental para entender o que estava escrito lá. Mas não fui eu mesmo que escrevi? Para você ver, meus irmãos, como é o esquecimento aqui neste planeta. Então, se preparem para as revelações. Se preparem para o novo. Se preparem para o velho morrer. Porque precisa morrer, precisa acabar esse velho. Esse velho não ressoa mais com este planeta. Não ressoa mais com todo o trabalho que Sananda vem fazendo aqui neste planeta. Este velho precisa morrer. Você vai deixar o velho morrer? Você vai deixar o velho acabar? Acabar completamente? Será que não é isso o Apocalipse? Eu não vou falar sobre isso para vocês agora. Porque não é isso que importa agora.